Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para conversar com você sobre uma estreia da Netflix bem diferente, que até agora eu ainda não entendi se eu gostei, se eu não gostei, mas olha, vale a pena. É um filme da Arábia Saudita que vai ter aquele toque de suspense, um rolezinho sobrenatural e vingança, e só tem 1h20. The Matchmaker ou Casamenteiro, a Casamenteira. Acho que uma das coisas interessantes nesse filme é a sua locação. Ele é basicamente todo filmado ali em um patrimônio da Unesco, na Arábia Saudita, que é extremamente bonito. Todo aquele cenário, todas aquelas construções antigas, aquela paisagem, ela é proveniente de 200 mil anos e foi uma das rotas principais ali do incenso. Então era uma região de muita troca, de muitas pessoas de diversas regiões iam para lá, era um ponto muito importante, então ela carrega toda essa história. Então é muito interessante a gente ver tudo isso sendo usado nesse cenário de fábula, de lenda, de um terror, porque sim, vai ter um toquezinho ali de terror por tudo que vai acontecer nessa história. The Matchmaker, ele vai começar contando uma lenda que passou por muitos e muitos anos, no qual a gente vê uma mulher que sofria muito na mão de um homem, né, depois do casamento, e ninguém a ouvia, ninguém acreditava em tudo que ela estava passando dentro de casa. Então, ela resolve sair pelo deserto à procura de um ouvido, de quem a ouvisse. E nisso ela tem um encontro com um homem que tem a solução para o seu problema. É aí que a gente vai ter todo o resumo do filme. Então preste atenção nesses 5 minutos iniciais, quando eles estão contando essa lenda, que é muito importante. Depois que a gente é apresentado para a história da Elia lá, que aconteceu há muito tempo atrás, a gente vem para o presente e acompanha ali o TI, né? O moço da TI chamado Tarek, que é um infeliz na vida. Ele tá, né, no seu mundinho Red Pill, ouvindo seu podcast com incentivos da masculinidade ser tomada em suas mãos, e ele sente que o casamento não tá legal, ele quer outra coisa, sabe? A gente tem cenas dele olhando pela janela, o casal vizinho feliz, dançando, e a mulher lá no cantinho do lado, dormindo. Eles têm uma filha, mas ele não tem envolvimento nenhum com essa família dele, não tem envolvimento com a filha. Então a gente vê que existe um grande distanciamento dele com a sua família. E ele tá ali, tá bom, então eu vou procurar um rolezinho novo. Vou procurar algo que me emocione. Quando ele se depara no elevador com uma secretária e fica encantado por ela. Ele tenta se aproximar, percebe que o chefe dela, né, está ali também em volta dela de maneira bem abusiva. Ele meio que fala isso para ela dá a entender que sabe, mas enfim, ele estava realmente querendo se aproximar. Em um momento no qual a gente vê que a bolsa da moça fica ali na sua mesa, ele vai e pega, talvez para descobrir quem ela era, alguma coisa, e ele pega um tablet aonde anuncia uma propaganda de um lugar aonde ele pode encontrar a esposa perfeita, que seriam felizes, que seria a mulher ideal para ele. Era só ele se cadastrar anonimamente que eles mandariam os dados e ele seria enviado para esse lugar para se casar com essa moça ideal. Que, né? Ele tava muito, sei lá, desesperado, desiludido com a vida, o pobre coitado, né? Ai, o alecrim dourado. Ele é chamado e vai para esse lugar no deserto, isolado, que é tipo um hotel, onde tem vários outros homens, e existe ali alguns níveis de cerimônia. Ele se encontra com uma mulher, que é quem está ali na liderança daquele local,
explica as regras e diz: logo mais, se acalme, você encontrará a sua noiva. E ela explica: você participa dos casamentos dos outros como, né, convidado, e os outros que estão ali também vão participar do teu. E tá tudo ok, mas coisas estranhas começam a acontecer e a gente começa também a achar estranho. Só que no começo do filme, quando a gente tá conhecendo, é contada a lenda pra nós, já imaginamos que tem alguma coisa envolvendo ali, talvez o poder de um demônio ou algo assim. Mas assim como o Tarek, a gente não tá entendendo muito bem se o que ele tá vendo são visões, se aconteceu de noite, porque não é permitido que ele saia, né, sem ser solicitado do seu quarto, mas ele começa a andar ali pelo vilarejo, pelo lugar, e vê que tem os guardas são, né, um tanto quanto zumbis, e parece que tá tudo fora do eixo. E ele se sente muito incomodado com aquilo. Ele pergunta, né, sobre a noiva, ele fala com outro convidado que conta pra ele que aquele é o momento mais feliz da vida dele, porque ele foi pra lá, ele vai encontrar a mulher ideal, vai casar com ela, porque ele sabe que vai ser bom, porque os seus amigos foram pra lá e nunca mais voltaram. Então foi maravilhoso, eles encontraram o amor, encontraram a felicidade, e ele tá ali pra isso. Nunca mais voltaram. Eu ficava na parte nunca mais voltaram, meu amor. Eles nunca mais voltaram. O que aconteceu com eles? É essa atmosfera de suspense que vai nos ligando. Eu confesso pra vocês que o Tarek não me agradou tanto. Ele é um pouco apático e eu entendo que ele precisa ser assim, já que ele está, né, um tanto quanto deprimido com a sua própria vida. Mas quando ele precisa entrar naquela angústia de não saber o que está acontecendo, que lugar é aquele, como sair dali, ele não entrega isso, tá? Ele entrega esse momento ali de desespero. Então eu acho ele realmente muito blasé. Então eu não gostei tanto assim da atuação dele. Mas toda a atmosfera que tá em volta, toda essa lenda, o que tá acontecendo com aqueles homens que vão pra lá, é muito interessante de ver. O filme, ele coloca muito essa questão da violência, né? Principalmente da violência doméstica, daquelas mulheres que foram assediadas, foram maltratadas, e é quase um movimento de vingança tudo aquilo. Mas como? O que acontece depois? Isso vai nos deixando preso e quando tu vê, já acabou o filme. É claro que parece que tem algumas pontas soltas, e claramente tem algumas pontas soltas, mas ele, como um conto de advertência, geralmente é assim, né? Ele está nesse papel de realmente tirar alguma coisa daquela história que foi contada, que é passada de geração para geração. E por mais que tu saiba as consequências daquele ato que tu tá cometendo, daquela violência que tu tá fazendo, tu continua praticando, mesmo sabendo as consequências, mesmo tendo ouvido aquela lenda. E ele vem para reivindicar isso, sabe? Essa entidade que a gente percebe que existe ali, ela vem exatamente nesse movimento de: não é por bem, vai ser por mal. O filme é diferente, tem uma história muito interessante, talvez não te agrade ali, exatamente porque ele parece, mesmo tendo 1h20, um pouco lento e alguns furos, mas daí é aquilo, é um filme que ele tá muito nos detalhezinhos, muito na fala do outro, muito naquele começo, sabe? E daí tu tem que tá junto com o filme. Na parte com spoilers, se você ficou um pouquinho perdido neste filme, que é um carnaval de alegorias, eu vou te explicar pelo menos as partes que eu acho que eu entendi, que fizeram significado pra mim, que talvez faça significado pra você também. No começo do filme, logo na lenda, a gente tá acompanhando a história da Elia, que é essa mulher que estava sofrendo na mão do marido e segue rumo ao deserto atrás de alguém que ali ouvisse. E ela encontra esse ser que pode ser um gênio, que pode ser um demônio,
enfim, uma entidade que lhe concede o desejo, né, de ser ouvida e de que o marido mudasse. Acho que era esse o desejo dela, que o marido mudasse, que parasse a violência, que ela parasse de sofrer naquele casamento, porque o filme lida com isso, lida sobre as violências que as mulheres sofrem nos seus casamentos. E no momento em que ela faz o acordo com aquela entidade, ela coloca fogo no marido, porque, né, aquela entidade disse que assim iria purificá-lo e ele retornaria como um homem melhor. Então ela coloca fogo, ele queima, mas ele retorna intacto, apenas com uma marca na lateral aqui da cabeça. Então vocês vão ver que todos os homens, até os atendentes ali do hotel, quando o protagonista chega, tem uma marca na lateral da testa, mostrando que eles passaram por aquele processo de purificação. E ele volta, no caso, como o Siba, que é aquele servo leal que aquela entidade prometeu para ela. Então o marido agora ele se torna aquele homem que está ali para servi-la, né, fazer tudo que ela quer, não mais aquele homem abusador, não mais aquele homem violento, se tornou sim um servo dela. E tanto o marido, que agora é denominado como Siba, e ela, eles têm a vida prolongada, exatamente por conta desse poder que essa entidade deu para ela. Ela enxerga uma missão naquilo e quer ajudar as outras mulheres a purificar os seus esposos, né? Purificar os homens no qual fizeram mal para elas. Então essa lenda vai passando por muitos e muitos anos e várias mulheres foram ao encontro ali da Hélia atrás de salvação, né? É isso que a gente vê, aquele lugar que ela tá, que antes era a sua casa, o seu vilarejo, é o lugar onde as mulheres durante muitos anos foram na sua peregrinação atrás de alguém que ouvisse. Ela ouvia e fazia com que aqueles homens fossem para lá e passassem pela purificação e se tornassem escravos. Então, aquelas mulheres que estão ali com ela foram mulheres que foram pedir ajuda. Porque a gente vê a Selma, que é aquela secretária que a gente vê no trabalho do Tarek. Ela é a ligação disso tudo, né, pra gente compreender o que tá acontecendo. Ela vai para lá com aquela bolsa, né, com aquele tablet, dando aquela informação que não era pro Tarek, não era para ele pegar a bolsa. Aquela informação era para o chefe. E ela quer que ele vá para aquele lugar para ser purificado e se transformar em um servo lá, né? Esses homens não retornam para suas famílias, não retornam para suas vidas, eles permanecem lá. Então todas elas estão se vingando de alguma maneira, né, para que aqueles homens parem de fazer o que eles fazem. Então é bem bacana como eles mostram isso. E aí é que tá a ligação. Ele nunca era pra estar lá, o nosso protagonista. Ele foi de enxerido tudo que aconteceu com ele. Eu vim aqui do futuro porque eu esqueci de falar da teoria mais bacana que eu tinha pensado e simplesmente eu não posso deixar de falar pra vocês sobre a teoria do anel. Porque o nosso protagonista estava lá, se aquele tablet, se aquele, digamos, convite não era para ele. Então, por que ele foi aceito? Porque colocaram aquele anel vermelho com aquela pedra vermelha nele. Então, vem comigo nessa loucura que tá essa edição. O Tarek chega lá no hotel e encontra a Elia, né? E ela fala pra ele que logo ele vai conhecer a sua noiva e dá o anel. Lembra que no começo aquele anel, o Siba, ele tirou do monte de cinzas que era o seu corpo antigo, do marido abusador que foi queimado, e aquele anel pertencia a ele. A Elia queria que o seu marido se tornasse melhor, por isso que aconteceu tudo ali. Mas eles passaram anos e anos juntos, ele sendo aquele servo. Na minha teoria, quando ela viu a inscrição do Tarek, ela percebeu que ele não era um homem ruim, né? Que ele não era um homem violento com a sua mulher, mas ele era um homem omisso, né? E ele estava ali à procura de uma nova esposa.
eu acho que ali brilhou para ela de substituir o seu servo, né? De tomar como esposo o Tarek para ela. Por isso que ela entrega o anel que era, né, do Siba ali, do seu servo, para ele. Ela queria essa substituição, ela queria essa troca. E ele, o Tarek, seria o par ideal naquela situação, já que ele não era um homem violento. Isso tá muito... Esse indício tá muito no porquê ela deu aquele anel para ele, né? E que aquele anel representava muito, e ele seria o escolhido. Por isso que ele não tinha conhecido a noiva, por isso que tava ali naquela enrolação. Quando ele conversa com ela, e ela pergunta o que ele deseja, e ele fala que deseja a Selma, né? Porque ele ficou com aquilo, querendo ela e tal, e achou que ia encontrar ela lá. E ela disse que ele acabou com tudo, estragou tudo. E ela também diz isso pra Selma quando a Selma enfrenta ela. Então, a mulher queria o cara, queria substituir o marido. Então, o servo, o Siba, queria um novo. E daí, talvez ela estava buscando sair daquele relacionamento, tá? Sair daqueles anos e anos com aquele homem. Tanto que é muito interessante o final, quando aparece ela, né? Depois que a Selma bota fogo lá no escritório dela. E ele serve o chá pra ela e ela fica ali desolada, entendeu? É mais tempo com ele. Ainda com ele. Com esse homem que nunca me amou. Com esse homem que me maltratava. E mesmo a minha vingança não foi plena. Por isso que o anel é tirado do Tarek, né? A Selma tira o anel dele. E assim, né? Ela fica sem essa possibilidade de se casar, de estar com o Tarek. Pelo menos foi isso que eu entendi do anel. Será que eu tô muito louca? Eu gostei muito dessa minha teoria, gente. Agora voltando pra minha versão com cabelo molhado. No final, a gente vê que a Selma coloca fogo em tudo e avisa que não é daquela maneira, que a violência, que aqueles homens não mudariam se eles se tornassem aqueles escravos, aquilo não estava certo. E assim ela acaba, né, libertando todos. E a gente vê o Tarek retornando para sua casa, tentando ser um homem melhor, mais participativo na vida da mulher e da filha. Claro que a gente tem muitas questões culturais, não tem como a gente botar juízo de valor nosso em cima ali. Achei bem importante como eles debatem essa questão da violência doméstica, né, de como as mulheres sofrem em relação a isso, enquanto elas não são ouvidas em relação a isso. Então, é um ponto muito positivo, mas vai ter coisas ali que a gente não compreende, porque não é a nossa realidade, não é o lugar onde a gente vive, não é a nossa cultura. Então, para assim como para eles é muito estranho coisas que tem aqui, a maneira como a gente se comporta, pra gente também é muito estranho vê-los em algumas situações. Acho que esse filme, como um suspense, essa coisa mística, é bem legal de ver. Eu aconselho muito, foi muito interessante. Eu não esperava que esse filme fosse assim. Ele é bem sério, ele se mantém muito sério no seu drama e ele também traz todas essas questões, não vou dizer lições, né, mas são questões a serem sempre debatidas, que é a questão da violência contra a mulher. Assista The Matchmaker, depois me conte o que você achou, me diga ali se você entendeu ou compreendeu o que eu tentei falar aqui, se vocês concordam, se tem outras ideias do que realmente o filme está falando. E não esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal, que eu sempre trago dicas aí dos filmes estrangeiros que chegam na Netflix. Beijos e até a próxima.